Estamos aqui na cidade do século I, mais próspera, a cidade que colonizou pelo menos 26 cidades. Ela era como uma confederação. O Éfeso era pujante na sua economia, na sua cultura. E aqui atrás de nós está uma escola na qual o livro de Atos relata, a escola de Tirano, onde Paulo, na sua passagem aqui, teve a oportunidade e o acesso, desse homem, abrir as portas, desse estabelecimento para que eles proclamassem a palavra. E Paulo, sendo sabedor, da grandeza e do propósito do Evangelho, é exatamente nesse livro, e nessa carta que ele traz à igreja da contemporaneidade, à igreja vivencial desse tempo, sobre os dons ministeriais. Paulo relata que aquele que subiu também é o mesmo que desceu, as regiões inferiores da terra, fazendo uma reverência à redenção e ao propósito da propiciação de Cristo, por essa nova geração ou por essa geração desse século que vivemos. Então a carta ela continua atual e plena para esse tempo. Então ele diz que todos nós temos um dom. Deus concedeu um dom a cada um de nós, de forma ampla e total. Então todo aquele que crê de fato e confessa Jesus, ele tem esse dom. E esse dom é para um propósito de realizar algo para Deus, para o propósito da proclamação do Evangelho. E no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, ele é mais restritivo, mais de uma certa especificidade. Ele fala sobre os dons ministeriais quíntuplos. Disse que ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e mestre. Paulo, conhecedor da necessidade de uma condição de apacentamento e instrução para o crescimento da igreja, Paulo traz exatamente o que? Esses 5 pilares, como os pilares aqui destruídos que nós vemos aqui na cidade de Éfeso. Então esses pilares eles são importantes para o contexto do crescimento cristão e o fundamento principal da igreja. Então, qual o propósito? E Paulo deixa bem claro, o propósito dos dons ministeriais seria pelo menos 3, o aperfeiçoamento dos santos, a preparação para um melhor desempenho do serviço ou da atividade eclesiástica ou cristã, e como terceiro ponto, ele relata sobre para edificação do corpo de Cristo. Então são pilares de uma importância fundamental ao fundamento de uma igreja, ao fundamento de um ministério, de um crente, de uma forma geral. Ele diz até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da estatura da varonilidade de Cristo, para que não sejamos levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Quando Paulo estava mencionando, ele estava falando sobre o que? Firmeza doutrinária, que é algo que norteia e conduz a estrutura do nosso ministério, firme na doutrina, certeza e convicção, de passos dados de uma forma a não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e deixando as coisas que para trás ficaram, prossigamos para aquelas que estão adiante de nós. Então, ele também fala de um tempo de plenitude. Existem 3 palavras no grego que faz referência a tempo. A mais conhecida para nós é a crono, que é o tempo da nossa cronologia, a temporariedade vivencial de cada um de nós, de geração a geração. A outra palavra que ele fala e ele relata para tempo é a palavra kairos, que é um tempo da parte do operar de Deus sobre a nossa vida, para propósitos divinos e celestiais, para sermos cheios da sua graça e proclamarmos as verdades de libertação. E uma outra palavra é exatamente que ele relata nessa carta, especificamente nesse texto, que é até a plenitude dos tempos. Essa palavra é a palavra pleroma. Essa palavra, ela norteia que nós estamos chegando a um tempo nunca vivenciado em toda a história da igreja. Estamos aqui diante de uma cidade que ela está, por 20 séculos, certamente estava oculta, debaixo dos escombros, e agora ela foi descortinada ou reapresentada para o mundo. Então a plenitude dos tempos chegando para a nossa vida, para cumprirmos o chamado e a plena e total caminhada com o Senhor.
É por aí que nós vamos prosseguir em direção ao alvo da soberana vocação.